temos uma nova enquete no ar, Trajano, e a pergunta agora é: qual foi a decepção do brasileiro? E aqui, como eu falei, vale tudo. Vale juiz, VAR, jogo, grama, estádio, jogador, time, qualquer coisa. Aqui temos 3 opções. Qual foi a decepção do brasileiro? Botafogo, o Flamengo ou o Santos, que acabou rebaixado? Qual é a decepção? Mas, como eu falei, vocês votem em quem vocês quiserem, em mim, na enquete, como decepção, qualquer coisa. Antes que o Zé se manifeste, essa é uma questão filosófica da maior importância, né, o Zé? Porque depende da expectativa, né? Havia uma expectativa em relação ao Flamengo que não havia em relação ao Santos nem ao Botafogo. No correr do campeonato, o Botafogo fez o que fez. E o Santos caiu. Hein, Zé? Olha, vou dar uma saidinha, vou te ouvir à distância. Pode falar. Não, olha, você sabe que eu costumo criticar essa enquete, mas essa tem um componente sarcástico até assim. Aí, né? ó, tá vendo? Tem uma sacanagemzinha boa. Podia até entrar o Corinthians, deixou de lado. Podia ter entrado, porque são 4 opções, né? Sempre, né? A gente colocou 3 para deixar aberto para todo mundo poder votar no que quiser. A massa que nos assiste, a maioria, vai votar no Botafogo, evidentemente. Que foi a grande decepção, né? Já falado isso, já foi dito, redito, explicado, mal explicado, sei lá o quê, do time que jogou no colo do Palmeiras. Por outro ponto de vista, você pode ver o Flamengo, com esse elenco, a torcida, a expectativa, o Flamengo tinha tudo para brilhar, né? Não brilhou nada, né? E o Santos caiu. O Juca já falou, o time do Pelé, a primeira vez que o Santos cai, aquela coisa toda. Mas eu acho que o candidato do Botafogo aí é muito forte. Foi um papelão, foi um fiasco, foi um feito inédito. Ninguém tira do Botafogo esse título aí, na nossa enquete. Eu, traduzindo aqui, enquanto o Zé falava, vou buscar um escape, porque eu acho que cabe qualquer um dos 3. Mas eu vou transformar aí a decepção como sinônimo de tristeza. A minha maior tristeza nesse campeonato é a queda do Santos. Então, a minha maior decepção é o Santos. Você está falando de uma forma romântica, você está analisando o futebol de forma romântica, cabe esse sentimento. Cabe esse sentimento. Parabéns. Eu sou um romântico, Zé, você sabe disso. Sempre é o último romântico. É o nosso Altemar Dutra aqui É isso. do poste de bola. Gosto do Taiguara, Zé. Você conhece alguém que gosta de Taiguara? Eu gosto muito de Taiguara. Hoje, ele vai comprar aquele disco do Cid Moreira, porque o Cid Moreira recitando poesia. Os duetos de Altemar Dutra com Nelson Gonçalves, com Calbi Peixoto. Que maravilha. Isso aí. Que maravilha. Mauro César, quem foi a decepção do Brasileirão? Vale tudo, como eu falei. No Brasileirão, Botafogo. Na temporada seria o Flamengo. No Brasileiro, o Botafogo. É isso aí. É sempre bom lembrar, hein, âncora? E o Mauro agora fortaleceu, que essa enquete tem a ver com o brasileiro, que as pessoas Isso mesmo. Brasileiro. Na outra semana que a gente vai, não é isso? Vai votar abrangendo tudo, Copa do Brasil, seleção, Copa, a coisa toda. Isso, até porque a história do Hendrick tem a ver com isso também, como o Mauro bem lembrou. O Hendrick jogou 3 vezes no ano passado, esse aqui jogou um monte de jogo. Né? Então, portanto, ele entrou como revelação. E aqui a decepção do Campeonato Brasileiro. Olhando o Campeonato Brasileiro, começou, terminou. Quem decepcionou? Quem não decepcionou? Diga lá, Arnaldo. O Mauro gabaritou para mim, é isso aí. Do campeonato é o Botafogo, da temporada é o Flamengo. A gente vai ter ainda o... Fora, não sei o quê. Como é que é? Vamos votar em outras coisas fora. A decepção foi os gramados, foi o gramado sintético, sei lá. Não, isso aí de sempre. De sempre. Você não pôs como opção arbitragem. Não, mas é que eu falei, a galera pode votar aí. A questão é que para você se decepcionar, tem que ter uma expectativa positiva, né? Você precisa esperar, exato. O Santos, para mim, não decepciona porque o Santos já sabia que ia ser essa desgraça, que poderia cair. Gramado sintético, já sabemos o que é. Agora, o Flamengo criou expectativa. Então, é um fiasco da temporada. E o Botafogo criou expectativa também, claro, no Campeonato Brasileiro e deu essa botafogada aí, né? E a enquete está absolutamente refletida com o que vocês falaram aqui, ó.
qual foi a decepção do brasileiro, portanto, quem vai ganhar o ratão de bronze de decepção do Brasileirão? É o Botafogo com 55%, em segundo lugar o Flamengo com 30%, e por último o Santos com 16%, acho que fica muito claro, né? O Santos não se decepcionou, a surpresa seria se ele brigasse em outro lugar que não fosse contra o rebaixamento, acabou caindo, é verdade, mas de fato, decepcionar, pode ter decepcionado os seus torcedores, mas não é uma coisa completamente fora da expectativa. Bom, vamos para a próxima enquete. Muitas enquetes hoje, hein? Espera aí que o nosso Travou. Rubens já vai pôr... Eu travei? Não, eu estou falando da enquete. Tá, enquanto isso vocês podem seguir nos dando likes, viu? Estamos aí longe da nossa meta por enquanto. Então vocês mandem aí seus likes. Podem reclamar também aqui com a gente, não tem problema nenhum. Nós estamos longe da meta que eu nem estabeleci, tá, Zé? Essa é boa. Tudo bem, mas eu já estava imaginando uns 5 mil. Você sempre quer pouco. Esse que é o seu problema. Pouco? Se você pedisse mais, é claro. Se você pedisse mais, você estabelecesse, quero 15 mil likes, você ia forçar esse pessoal a likear o tempo todo. Mas não, entendeu? O ABC aqui, que se atende pelo nome de ABC, fala: a queda do Santos o fez tornar seu alvo preferido, perfeito para aquisição por algum investidor mediante criação de uma SAF. Vem aí o Santos SAF. Anotem. Abraços. Olha, eu diria que a possibilidade é essa mesmo, chegar um cara, né, e falar, não, deixa que eu resolvo e tudo mais. E o Wagner Castro, ele fala o seguinte aqui: as poderosas ligas europeias são, em regra, financiadas por mafiosos e déspotas. A Liga Brasileira precisa desse dinheiro sujo para melhorar? Os fins justificam os meios? Diz aqui o Wagner Castro. Aí, ó. Tá vendo? Nossa, é isso, né? O futebol europeu, lá tem de dinheiro lavado. Não, sem dúvida. Só tem bandido. Tem razão. Chegamos em mais uma enquete. A pergunta é a seguinte: quem foi o craque do Brasileirão? Luiz Soares. As opções foram Endrick, o Mauro acabou de falar, se não fosse ele não teria campeão brasileiro. O Paulinho, do Galo, artilheiro do campeonato. Ou o Soares, do Grêmio, que fez o que fez. O Grêmio foi o vice-campeão com 200 gols do Soares. Ou jogadas do Soares. Diga lá, Traja. Você sabe que a ideia de promover várias enquetes no decorrer do programa foi sensacional. Sensacional. Obrigado. Mas só que as enquetes são uma obviedade total, porque a resposta... Não, a resposta é muito clara. A resposta é muito clara. Qual foi a revelação? O cara vai dizer o Moscardo e tendo o Endrick. Qual foi o craque do campeonato? Ou não vai dizer que é o Soares, pô? Isso é brincadeira. Eu vou dizer que não é o Soares, mas depois eu voto. Eu também quero divergir também do Zé Trajano. Aliás, quero divergir para dar um molho pro programa, só isso. Não, e de você, âncora. Porque tendo uma quarta opção, e o Romero? O Romero não entra aí por quê? Perseguição com o paraguaio? Que absurdo. Exatamente. Que absurdo. Não, Paraguai pro Paraguai, nós temos aquele do Botafogo, hein? Nós temos que virou música, né? Isso. Então é indiscutível para você, Trajano, é o Soares? Claro. Paulinho foi artilheiro, merece todos os parabéns. Fez principalmente agora o segundo turno, quando o Atlético foi a melhor equipe do segundo turno, deu a volta por cima, fez uma dupla bem legal com o Hulk, fez gols que colocaram o Atlético até numa posição que possibilitava imaginar que pudesse ser campeão, tirar o pão da boca do Palmeiras. E foi muito bem, artilheiro, tem que louvar e tal. Aliás, o Soares é o segundo artilheiro, né? Vem logo depois do Paulinho. E o outro, o Endrick, já votamos como revelação, foi responsável pelo título do Botafogo. Mas o tamanho do Soares, o que ele engrandeceu, o que ele colocou o Grêmio como... Olha, vamos ficar com muita saudade dele. Vamos ficar com muita saudade do... Ele contribuiu para melhorar o nível do futebol brasileiro, nos encantou com a sua personalidade, seu jeito, participou de gol, de assistência, de tudo. Não tem comparação. Como o Juca vai divergir, eu vou deixar ele por último. Eu vou querer saber o voto do Mauro, que eu acho que eu já sei qual é. O craque é disparado, o Soares. O Paulinho, por exemplo, fez um grande campeonato, então ele fica com o título de artilheiro, óbvio.
Mas uma pequena reflexão. O Paulinho tinha ao seu lado o Hulk. O Soares tinha o Galdino e o Ferreirinha. Tivesse o Hulk com o Soares, meu Deus, o que ia acontecer? Né? Acho que isso dá um pouco da noção de como ele foi um exército de um homem só. Carregou nas costas do time do Grêmio, com aquela defesa horrorosa do técnico Renato Portaluppi, inclusive a quarta pior do campeonato. Tivesse o Grêmio, repito, uma defesa razoável, o Soares conduziria o Grêmio ao título brasileiro, que não ganha desde 96. Ele tinha um outro companheiro ali na frente, que é uma das revelações do campeonato, é o Natan, né? O Natan jogou agora no final, o moleque que veio lá de Santa Catarina, tudo, jogou algumas partidas. É um menino partidas. também, né? Não é um garoto? Sim, tem 18 ou 19 anos. Veio lá de Santa Catarina, bem novinho. Arnaldo, quem é o craque do campeonato? Olha, eu acho o Soares... Caleri. Não, São Paulo... Luciano. São Paulo passeou pelo campeonato. Né? Lucas Moura. Passeou pelo campeonato. Não, eu acho que a questão do Soares, ela me lembra um pouco quando jogou o Seedorf aqui, ou sabe, aquela coisa. A gente também vota na categoria do jogador, mais até do que no desempenho dele no Campeonato Brasileiro. Um cara fora da curva. Então. Mas também é curioso notar que o Soares voltou para o futebol sul-americano porque não estava conseguindo jogar nada na Europa. Não jogou bem no Atlético de Madrid do Simeone, voltou para o Nacional do Uruguai, não jogou porra nenhuma, desculpa a expressão, no próprio Nacional do Uruguai, e aqui no Brasil então eu não acho também que o Renato Portaluppi não tenha nada a ver com isso. Eu acho que tem sim. O Renato Portaluppi, que o Mauro não gosta, ele fez um bom trabalho. Sim, capitaneado pelo Soares, mas se o Simeone não conseguiu, no Nacional não conseguiu, o Renato Portaluppi conseguiu tirar o melhor do Soares, inclusive preservando ele de algumas partidas, digamos, desnecessárias. O acordo dos dois sobre a questão do gramado sintético, o Soares não jogar e tal. Eu gostei muito do campeonato do Paulinho, porque além de artilheiro, ele é artilheiro sem bater pênalti, que é raríssimo isso. É 20 gols sem gol de pênalti. Isso é uma marca bem significativa. E acho que o campeonato teve jogadores bons, mais do que times bons. Mas o Soares tem um nível diferente. Também é curioso notar que o Cavani veio para o futebol sul-americano e não conseguiu fazer nem de perto o que o Soares fez no Boca Juniors. E vocês lembram que depois de 2010, o artilheiro da Copa, o jogador mais badalado uruguaio, era o Forlán, né? E o Forlán veio jogar no Inter, e não no Grêmio. E não deu em nada, né, cara? Foi uma coisa... Era o jogador mais badalado uruguaio naquele momento, depois de ter passado pelo Manchester United e tal, e não jogou nada aqui. Então, já estamos com saudade, assim como disse o Juca, do Luis Soares, é o craque do campeonato. Mas ele vai também ser lembrado como um jogador fora da curva que passou pelo futebol brasileiro, mesmo não estando no auge da carreira, com dores e não sei o quê, e tudo mais, ele fez a diferença na temporada. Fala aí, veja que o elogio do Arnaldo ao Renato é pelo que o Renato faz bem. O Renato é um bom gestor do ambiente. Ele é ótimo nisso. Talvez seja o melhor. Mas como técnico que treina, prepara o time, faz o time funcionar, é muito fraco. Então ele consegue compor bem com o Soares, para o Soares ser administrado, jogar aqui, não jogar ali e tal. Ótimo. Nisso ele é bom demais, inegavelmente. Mas para montar um time que sabe se defender, é um horror. Quarta pior defesa do campeonato. Fosse uma defesa, repito, razoável, a 10ª, a 9ª melhor do campeonato, o Grêmio ganharia pontos que perdeu aí pelo caminho e seria campeão brasileiro. Sério, é matemático isso. O Soares entregou isso para o Grêmio, mas não dá para ser. A defesa do Goiás foi menos ruim, digamos assim, que a do Grêmio. Ele só foi melhor do que Coritiba, América Mineiro e o Santos, que tomou um jogo só, tomou 7 gols. É sério isso. Tivesse uma defesa mais ou menos ali, o Grêmio seria campeão brasileiro. Graças ao Soares. E aí seria graças ao Renato também.
É a próxima enquete que eu ainda não vou revelar, mas tem a ver com treinadores. Mas, Juca, você que ia divergir sobre o melhor do campeonato, por favor. Não, então veja, é que eu ia propor uma outra enquete, mas não vou nem propor, que era uma enquete que usasse uma escala. De 1 a 10, o quanto contribui para as glórias do Grêmio o vice-campeonato brasileiro que o Grêmio deve ao Soares? De 1 a 10, quanto seria para a inglória corintiana mais uma queda, a segunda queda para a Série B, que foi evitada por Romero? Isto posto, pergunto, quem foi mais importante? O Soares para o Grêmio ou o Romero para o Corinthians? E não cabe dúvida, Romero salvou o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito bom. Daí a minha consideração. Eu vou botar no Paulinho, cara. Acho que ele fez um campeonato espetacular. Ele fez um monte de gol, foi artilheiro. Como artilheiro não tá bom, Âncora? Não, tá ótimo, mas artilheiro não é um prêmio subjetivo, né? É objetivo. O cara fez tantos gols e virou artilheiro. Agora, quando você a gente nota, vê quem é... Mas veja você, o segundo artilheiro é o Soares. Sim, é verdade. Veja você. E vejam vocês todos a que situação chegou o Esporte Clube Corinthians Paulista, que se não sou eu falar dele aqui e voltar a falar, não teria aparecido. Quer dizer, o Corinthians desapareceu como protagonista. O Moscardo apareceu na enquete. Até porque o Corinthians do Campeonato Brasileiro não é digno de nenhum registro. Eu só quero passar uma informação aqui, que você falou de uma escala de 1 a 10. O Grêmio embolsou com o vice-campeonato 45 milhões de reais. É verdade. 45 milhões de reais. O campeão Palmeiras, 47 milhões. Que a diferença é pequena, inclusive. Porque em outros campeonatos a diferença entre o primeiro e o segundo é muito maior. Não é? Nesse caso é apertadinho ali. E o Paulinho ajudou, junto com o Hulk, ao Galo Mineiro de faturar 42 milhões e 600 mil. Excelente. Ficou assim a enquete. Em quem foi o craque do brasileiro? Soares, 59%. Endrick, 23%. Paulinho, 16%. Qual?